Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal, entramos. Eu, no dia 8 de janeiro, eu estava com a minha família em Paris. Nós tínhamos chegado no dia 6, após a eleição, após a diplomação e a posse. Eu fiquei em Brasília para a posse no dia 1º. Aí eu voltei a São Paulo no dia 5 e no dia 6 eu embarquei. Eu tinha chegado em viagem, no dia 8 eu estava no hotel, quando lá aproximadamente já eram umas 5h30, 6 horas, eu comecei a receber as notícias do que estava acontecendo. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu vi as imagens da invasão naquele momento no Congresso Nacional. Imediatamente eu liguei para o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino já é meu amigo há muito tempo, desde 2005, né? Nós temos uma relação de amizade, e indaguei o que tinha ocorrido, como que a polícia militar tinha deixado entrar na esplanada, porque até sexta-feira havia já o consenso, inclusive uma ata anotada, uma ata assinada por todas as autoridades, e essa ata consta no inquérito que a Polícia Federal vem investigando, que seria absolutamente vedada a entrada dos manifestantes na esplanada dos ministérios. Exatamente por isso se fez uma barreira nessa entrada, e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não replicou a segurança que fez no 7 de setembro de 2022 e 2021, porque ninguém entraria. Por algum motivo, exatamente essa omissão até agora dolosa, que vem sendo apontada pela Polícia Federal, pela própria Procuradoria-Geral da República, que denunciou vários oficiais da Polícia Militar, por essa omissão, eles ingressaram. Olha, a hora que você rompe a barreira e não há nada atrás, acaba ocorrendo a invasão. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A Procuradoria-Geral da República fez uma investigação muito importante. Aí foi a própria Procuradoria-Geral, ofereceu a denúncia contra os oficiais da Polícia Militar, inclusive juntando conversas de WhatsApp, celular, demonstrando em tese, e isso a Procuradoria precisa comprovar na ação penal, mas demonstrando que há fortes indícios que foi uma atitude dolosa. Há necessidade dessa comprovação, mas há imagens dos carros blindados da Polícia Militar se retirando e permitindo a passagem. Então, eu não diria, pelo menos com os indícios que agora, e por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia, eu não diria que houve só incompetência. Há fortes indícios de crime, exatamente por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia. E agora há necessidade de se comprovar especificamente a conduta de cada um, mas que há materialidade do crime, isso ficou demonstrado no recebimento da denúncia. Que não era possível que não se retirassem, por exemplo, os golpistas de frente dos quartéis. Que eu estava decretando naquele momento a determinação, e essa sim é de ofício, de que eles estavam em situação de flagrante delito e que em 24 horas a polícia deveria retirar todos, inclusive prendendo em flagrante delito. O presidente ele estava conversando com a sua equipe, com o ministro da Justiça, com o advogado-geral da União, sobre uma GLO, possibilidade de GLO ou intervenção. E o que eu fiz, aí a decisão é do Executivo, mas eu relembrei ao presidente que, no momento anterior, na época do presidente Michel Temer, já havia ocorrido uma intervenção específica só na área da segurança.
para que o governo federal comandasse a segurança do Distrito Federal e que isso poderia ser uma boa medida, porque usaria as forças policiais sem a necessidade da convocação das Forças Armadas. Porque no decorrer das investigações, nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília, quanto no resto do país, ocorreram várias palestras pedindo para as pessoas virem até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o Exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. Então, nós só soubemos isso depois na investigação, o que mostra o acerto da medida. Agora, a justiça seja feita institucionalmente, em nenhum momento as Forças Armadas, principalmente o Exército, chegaram a flertar com a possibilidade de golpe. O fato de elementos isolados das Forças Armadas terem aderido ou incentivado, o que vem sendo investigado também, isso não coloca aqui em dúvida que as Forças Armadas atuaram totalmente dentro da democracia. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e isso tentou voltar ao que foi o AI-5, o que foi um período de exceção, porque claramente foi algo organizado, e os autos das investigações demonstram isso, ônibus saindo de quartéis no Brasil todo, já com um discurso de invasão, 200 percursores invadiram, a Polícia Federal já chegou a eles, invadiram de bataclava, todos de preto, com radiotransmissor, invadiram cortando a luz dos locais, ou seja, eles já sabiam a planta dos locais, incentivando as pessoas e com uma finalidade. A finalidade era exatamente não sair de lá até que convencesse as Forças Armadas a darem um golpe militar. Então, de baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos muitos problemas em relação a no geral, a uma verdadeira incitação criminosa por várias autoridades públicas contra o Supremo Tribunal Federal. E o ápice disso foram manifestações no dia 7 de setembro de 2021. Foram as manifestações mais graves, onde se incitou realmente, eu diria, agressões físicas até ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. E o grande problema é a incitação, você incitar uma turba raivosa contra um determinado alvo. Isso é muito perigoso e a criminologia aponta isso. É o que nós chamamos do lobo solitário. Alguém acorda um dia e fala, então vou resolver isso para o meu grupo e pratica um crime, um assassinato. Então o Supremo Tribunal Federal foi, e alguns ministros em especial, e eu diria eu mais especial ainda, foram sendo marcados como alvo. Agora, em momento nenhum, isso afetou a independência, a autonomia e a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tínhamos uma missão em relação às eleições, realizar as eleições. Nós realizamos as eleições
primeiro e segundo turnos, com todos os problemas que hoje são conhecidos. No segundo turno, a tentativa da Polícia Rodoviária, de parte da Polícia Rodoviária Federal, de tumultuar o jogo democrático. Depois, no dia seguinte das eleições, a greve dos caminhoneiros, tentando parar o país, foi necessária uma decisão judicial minha, determinando que as polícias militares removessem todos os caminhoneiros. Tivemos a tentativa de impugnação no partido político só das urnas que interessavam a esse partido, mas com tudo isso o Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, concluiu sua missão. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se não houvesse uma reação forte das instituições, nós hoje não estaríamos conversando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal estaria fechado. Eu, provavelmente, como as investigações demonstraram, havia só 3 planos, né, de prisão em relação a mim. Um só com prisão e outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Em relação às penas, veja, as pessoas foram condenadas, as que foram condenadas por todos os crimes, por 5 crimes. Essa é a legislação. Foram condenadas por tentativa de golpe, por subversão aos poderes constituídos, por associação criminosa, por dano ao patrimônio público e por atentado ao patrimônio da humanidade. São crimes que o Congresso Nacional editou. Obviamente, somadas as penas já de 2 a 17 anos já condenados. Então, são penas absolutamente razoáveis. Se fossem as penas máximas, poderia chegar a 50 anos. As pessoas no Brasil, principalmente, e infelizmente isso é importante ser salientado, principalmente as pessoas da classe média, que foram essas que atacaram, elas precisam saber que a lei é para todos. A lei não é só para as pessoas que têm menos condição econômica. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar e, se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então, é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil, porque eu diria que foi uma das coisas mais graves. Nem nos outros 2 momentos de exceção, na verdade, nos 3 momentos de exceção no Brasil republicano, o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano, a ditadura Vargas e a ditadura militar, se destruiu o Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições se mostraram fortes. Houve resistência, resiliência e a normalidade retornou. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão, não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então, são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos 2. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. Como não se sabia exatamente o que era, havia necessidade que providências fossem tomadas. Umas ligações, depois eu conversei com a presidente do Supremo, então o presidente, a ministra Rosa, conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco depois o ministro Flávio Dino me ligou, passou o presidente da República, o presidente Lula, conversamos também, e o meu grande receio
E, na verdade, acho que o receio de todos era exatamente que isso acarretasse um padrão, ou seja, uma operação dominó, que em outros estados isso pudesse ocorrer, que pudesse haver adesão eventual das polícias militares. Eu entrei em contato com os núcleos de inteligência que eu havia criado aqui no TSE, aparentemente tudo estava tranquilo, mas nós não podíamos, naquele momento, descartar nenhuma hipótese. Não tinha policiamento quando mandaram, inclusive com risco pessoal aos policiais militares, mandaram recrutas que tinham acabado de ingressar. Só depois que houve a ordem judicial e houve um apelo mais forte que se mandou o choque, aí em 20 minutos se resolveu. A pedido da Polícia Federal, eu decretei a prisão tanto do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança e o comandante-geral da PM. Não sabíamos se isso poderia espalhar para as outras polícias militares, e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe. E diferentemente do que se criou uma lenda urbana de que eu teria decretado de ofício essas medidas, a prisão foi decretada a pedido da Polícia Federal e o afastamento a pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, que pediu o afastamento de todas as autoridades envolvidas ou que naquele momento pareciam estar envolvidas com essa tentativa de golpe. Quando se envolve a família, é muito mais sério, porque nós, que estamos no cargo, por um motivo ou outro, nós aceitamos os riscos. Foi uma opção minha. Agora, a família não. E esses extremistas, principalmente esses milicianos digitais, são extremamente covardes. Eles são covardes pessoalmente e muito corajosos virtualmente, escondidos atrás do anonimato. Eu diria que quase diariamente mandando ameaças, principalmente para as minhas filhas, porque, além de tudo, eles são covardes e misóginos, e sempre ameaças de cunho sexual, porque são pessoas deturpadas. Então, logicamente, a segurança da minha família foi reforçada. A minha segurança já era a mesma, porque de ameaça eu já convivo há muito tempo, desde o tempo de secretário de Segurança, mas tomamos as condições, todas as condições necessárias para que a minha família não fosse prejudicada e para que o trabalho pudesse continuar, as investigações pudessem continuar. Houve uma instrumentalização das redes sociais que fizeram uma verdadeira lavagem cerebral em grande parte da população. Isso foi feito, eu diria, 5, 6, 7 anos, esses 4 anos mais. É um discurso extremista, pegando os temores das pessoas, a partir de algoritmos, inteligência artificial, que captam o que a pessoa consulta e aí ia direcionando isso. Então, medo do comunismo. Então, essa pessoa é comunista. E começava com algumas verdades, se cria uma mentira. E isso foi gerando um ódio nas pessoas que foi sendo canalizado para um golpe de Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E por isso que eu insisto, e agora, em 2024, o TSE já começou em 23 e vai continuar, uma regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial, porque senão serão instrumentalizadas novamente contra a democracia. Nenhum direito fundamental é absoluto. A vida não é absoluta. Tanto que você, em legítima defesa, pode eventualmente matar alguém. Nenhum direito é absoluto. Qualquer dos direitos fundamentais, inclusive a liberdade de expressão, atinge o seu limite quando está agredindo o direito dos demais. Nenhum direito pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. No momento que você quer usar a sua pretensa liberdade de expressão para gerar ódio, para atentar contra a democracia,
para discursos machistas, nazistas, misóginos, homofóbicos, você está praticando crime. Esse é o limite. A Constituição é muito clara. É liberdade com responsabilidade. Você fala o que você quiser, você se expressa como quiser, mas se você praticar o crime, você vai responder. O limite da liberdade de expressão é a prática de crimes. Se está previsto em crime, se está previsto em lei como crime, você deve ser responsabilizado. Senão, as pessoas poderiam xingar quem quisesse. E aí, uma observação que me parece importante, eu repito sempre, é só nós pegarmos o mundo real e transportarmos para o mundo virtual. Então, eu não posso te xingar, eu não posso te caluniar, não posso te ofender pessoalmente. Por que eu posso fazer isso nas redes sociais? Eu não posso defender golpe militar num palanque. Por que eu posso defender isso nas redes sociais? As redes sociais não são terra sem lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a instrumentalização das Big Techs ficou muito clara no dia 8 de janeiro. Se as Big Techs tivessem alguma autorregulação ou uma regulamentação exterior, teriam contido pelo menos essa profusão de tentativa golpista por parte das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal também tem, e certamente em 2024 nós julgaremos isso, julgar as limitações e as responsabilidades das redes sociais, para evitar que sejam instrumentalizadas. Esse me parece o papel mais importante a curto prazo do Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessas ações, para evitar a instrumentalização das redes sociais nessa tentativa de golpe. Independentemente de partidos, ideologias, houve uma união muito grande do Executivo, do Legislativo, Câmara e Senado Federal, e do Poder Judiciário via Supremo Tribunal Federal, naquele momento chefiado pela ministra Rosa Weber, nossa presidente, para mostrar que o Brasil tem instituições fortes e que a Constituição seria seguida. Ao longo desse ano, nós fizemos a instrução de todos os casos mais graves, já há 26 condenações, já há mais 30 ações penais já com data marcada para julgamento, começaram agora, até fevereiro, e até meados de abril nós vamos julgar todos os mais de 230 dos casos graves, demonstrando que a estabilidade política permanece institucional e aqueles que praticaram crimes vão ser responsabilizados. Isso é o mais importante, mostrar que quem tentou o golpe vai ser responsabilizado, nós não vamos admitir de forma alguma qualquer interrupção ou ataque à democracia. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer, porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos, isso é crime também. Eu fui comunicado pela Presidência da República e pela Presidência do Senado que haverá um evento dia 8 no Senado Federal, exatamente para relembrar que dia 8 o Brasil mostrou que as instituições são fortes e resistiu a uma tentativa de golpe. Eu estarei aqui em Brasília nesse evento mostrando a força das instituições brasileiras. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.